Pessoal, e hoje, pra gente conversar um pouquinho sobre o nosso tema de 2024, sonhos aliados aos esforços se realizam, nós trouxemos um assunto que merece atenção também quando se fala de sonhos. Mas para falar de sonhos, a gente tem tantas coisas, são tantos fatores envolvidos e aqui a gente procura trazer algo de interessante para que esse nosso tema aqui seja colocado em prática, tá? E para conversar um pouquinho sobre esse tema hoje, nós vamos falar sobre a autoavaliação. Então, o que é a autoavaliação? É quando a gente mesmo se avalia. Mas como que a gente faz isso? Como que funciona quando a gente se autoavalia? Como que é, essa prática na nossa vida? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então a autoavaliação é uma prática que consiste em fazer uma análise sobre si próprio, do ponto de vista profissional, apontando pontos positivos, melhorias a serem feitas e problemas a serem corrigidos. Mas tudo isso é feito na nossa avaliação, da nossa própria avaliação. Então, para que a gente consiga ter sucesso na nossa autoavaliação, a gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo, Porque a gente sabe que a gente sempre tem pontos positivos, a gente tem sempre melhorias a serem feitas e problemas a serem corrigidos. E com a autoavaliação, a gente consegue trazer esse olhar para dentro de nós próprios e realmente chegar nessas respostas. Mas são respostas que só a gente consegue dar, Porque tem coisas que só a gente conhece. E aí, é fundamental fazer a sua autoavaliação quando realmente existe o objetivo de evolução. Então, quando a gente está falando de evolução, a autoavaliação, ela vem realmente para nos ajudar nessa questão, do nosso desenvolvimento. Mas só vai ter sentido se eu estiver disposto a evoluir. Porque quando a gente não tem esse propósito na nossa vida, não tem sentido fazer, a autoavaliação. Porque com a autoavaliação, a gente consegue enxergar, analisar com a gente mesmo quais são os nossos pontos positivos, Então, o que a gente tem de melhor? O que a gente consegue aprimorar dentro do que a gente já é bom? Aí a gente tem também os nossos pontos negativos, a gente sabe dos pontos que a gente tem deficiência e que a gente precisa melhorar. Então, vejam que pontos positivos e pontos negativos, eles vão estar sempre presentes quando a gente fala em desenvolvimento. Porque desenvolver, evoluir, vai sempre precisar desse esforço, para que a gente realmente atinja os nossos objetivos. Para que a gente conquiste os nossos objetivos, principalmente trazendo aqui para a nossa realidade, do nosso trabalho, todo mundo sabe que na empresa a gente tem o nosso plano de carreira. E aí é um fator importante para a gente avaliar aonde eu estou no meu plano de carreira, O que eu tenho de ponto positivo que vai me ajudar a seguir positivamente no meu plano de carreira. Mas o que eu tenho de negativo que está me atrapalhando a conquistar o meu próximo degrau? Então, toda vez que a gente fizer essa avaliação com a gente mesmo, a gente consegue chegar em alguns pontos que vai sempre nos ajudar a conquistar os nossos sonhos. Pensando em sonho, a gente até já conversou aqui que sonho a gente precisa também de um tempo para ser realizado, Então, toda vez que a gente tem um sonho, é bom que a gente tenha um planejamento para conseguir alcançá-lo. E o planejamento, a gente está falando de tempo, Então, qual é o tempo que eu preciso para evoluir, para me desenvolver, para melhorar os meus pontos positivos, para que eu conquiste a ascensão no meu plano de carreira? Então vejam que a gente tem sempre possibilidades, de estar melhorando, mas claro que se fizer sentido para você, Porque às vezes você não está interessado em desenvolvimento, você não está preocupado com a sua evolução, aí tá tudo certo. Mas se você tem objetivos, para conquistar, então vale a pena a gente realmente seguir, nessa autoavaliação.
né? Porque toda vez que a gente se autoavalia, a gente consegue enxergar coisas que vão sempre nos ajudar a progredir. E aí, a autoavaliação, pessoal, ela é uma ferramenta valiosa para se pontuar e direcionar aonde você precisa de mais atenção, esforço e preparo. Então, eu sei que eu tenho uma deficiência, mas o que eu preciso para me preparar? Né? Aonde eu quero chegar, o que eu preciso fazer? Então, eu preciso de conhecimento, eu preciso de um estudo, eu preciso de um curso, não sei o que você precisa, mas é bom que você saiba, né? Porque senão você fica estagnado num sonho que você deseja alcançar, né? Cada um tem o seu sonho, mas a gente sabe que para qualquer sonho vai sempre demandar algum tipo de esforço. Então a gente sabe que isso é fato. Só que se a gente não tiver preparado para que isso aconteça, as coisas não vão evoluir, né, de uma forma que realmente a gente veja, né, o nosso sonho cada vez mais próximo. E aí, pessoal, na autoavaliação, a gente também tem a oportunidade de corrigir, né, comportamentos e práticas ruins que você sabe melhor que ninguém. Então, quem sabe de práticas ruins, comportamentos indesejados, principalmente dentro do ambiente de trabalho, é cada um de nós. Então, tem coisas que só a gente sabe, tem coisas que só a gente conhece. Então, se você sabe, né, que de repente você está com alguma prática ruim, que vai te prejudicar em algum momento, na autoavaliação, você também consegue, né, enxergar e de repente aí ter alguma melhora nesse comportamento que você precisa realmente se adequar. Na empresa, vocês já estão, né, super atenados, né, em tudo que a empresa precisa, porque a gente sempre conversa aqui. Conversar dos princípios comportamentais, né, dos pilares que a gente precisa seguir. Então, se tem algum comportamento que te tira fora, né, do que a empresa pede, então você sabe que vai dar problema em algum momento. O mês passado, né, nós conversamos, né, sobre a autossabotagem. Na autossabotagem a gente falou bastante, né, de práticas que possam fazer que você mesmo se prejudique em algum determinado momento. Então, na autoavaliação, a gente traz de volta essa teoria da autossabotagem nesse quesito aqui, né? Então, se tem alguma prática ruim que você faz, você sabe que está errado, se autoavalie e veja o que você pode fazer para melhorar, para que não ocorra mais esses comportamentos ruins. E aí, para ilustrar esse assunto, nós vamos fazer uma dinâmica onde todo mundo vai participar hoje, tá? Mas, primeiramente, eu preciso daquelas pessoas que eu entreguei as plaquinhas. As que estão com as plaquinhas, venham aqui na frente, por favor. Bom, então, por que a gente separou essas palavrinhas para conversar de autoavaliação? Porque essas são palavras, né, que a gente pode se avaliar dentro do contexto cultural que a empresa fala todo mês aqui, tá? Então, quando a gente fala, né, dessas palavras aqui, olha, crescimento, inovação, parceria, excelência, ambiente de trabalho e melhoria contínua, são pontos que a gente pode se autoavaliar nos quesitos, né, da empresa que você trabalha. Olha que importante que é, né, o contexto, né, que essas palavrinhas estão inseridas, tá? Então, você acha que para você, como seu nome mesmo? Alisson. Pro Alisson, o crescimento é importante? Sim. Sim? Você trabalha para que seu crescimento seja alcançado? Trabalha? Sim. Para nossa amiga Viviane, a inovação é importante? Você acha que está bem inserida nesse contexto? Sim, caminhando. Caminhando, muito bem. E a parceria, Maria? Você acha que a parceria realmente é importante? Você enxerga que aqui dentro você tem parceria? Excelência. Você acha que aqui você está praticando a excelência?
Tá praticando excelência? Na medida do possível, vamos falar assim? Tá, e o Reinan? Será que para o ambiente de trabalho o Reinan está adequado? O Reinan traz a sua contribuição para um ambiente de trabalho saudável, gente? Ele é alegre, né? Muito bem. E o nosso amigo? Será que a melhoria contínua está encaixado aí no seu contexto? Sim. Então, pessoal, a gente vai se autoavaliar dentro desse contexto dessas palavrinhas aqui, tá? Então, palma para eles pela participação. Aê. Muito bem. Podem sentar, podem levar as plaquinhas de novo. Nós colocamos, né, o ênfase nessas palavrinhas e agora todo mundo vai participar na autoavaliação dessas palavras, tá? Então, como que nós vamos fazer? Então, vamos lá para a palavra crescimento. Eu vou falar aqui pontos para você se avaliar. Você não vai falar para ninguém, mas você mesmo vai se pontuar dentro do que a gente colocou aqui. Qual é a nota que você se dá? Mas não precisa falar porque é a sua autoavaliação, tá? É para você se avaliar se você está, né, realmente dentro do contexto cultural que a empresa pede. Vamos lá? Então, crescimento, ó, prestem atenção aqui na nota que você vai atribuir para você. Então, você vai se dar nota 2. Você definiu metas claras e alcançáveis, dedicou tempo para se desenvolver, foi perseverante e se adaptou ao ambiente de trabalho. Se você está aqui, você tem a nota máxima dentro do crescimento. Mas, se você está aqui, você tem nota 1. Você está aberto a novas experiências e desafios, mas ainda tem medo de assumir maiores responsabilidades. Então, se você está dentro desse contexto aqui, você ainda tem receio de assumir novas responsabilidades, você não está tão presente ali no crescimento, certo? Então, aí você tem nota 1. Aí você tem nota 0. Se você não enxerga um futuro de crescimento profissional, portanto, não se preocupa e do jeito que está, tá bom. Dentro da autoavaliação da palavra crescimento, aonde você está? Sejam sinceros com você, né? Aonde você está? Qual nota você se deu? 0, 1 ou 2? Não precisa falar, mas que você aí dentro da sua, né, dentro do seu eu, saiba onde você está. Então vamos lá, a próxima palavra é excelência. Então vamos lá, excelência, qual nota você se dá? Você tem nota máxima se você é reconhecido por todos por conta de suas habilidades, conhecimentos, responsabilidade e principalmente perseverança e proatividade. Se você tem todo esse reconhecimento, você está no grau máximo da excelência. Mas você é um bom colaborador, mas sabe que precisa melhorar em vários quesitos, mas ainda não teve atitudes que alimentem a sua excelência. Sem atitudes, a gente não conquista a nossa excelência. E aí você tem nota 0. Para você, a excelência não é o seu principal objetivo. Não é o seu principal objetivo e meta a ser alcançada. Para você, fazer o básico já está bom. Se você faz o básico, você não está dentro da excelência. Só que a empresa está pedindo para você que nós precisamos ter excelência nas nossas atividades. E aí? Será que você está dentro da excelência? Qual nota você se deu? Vamos lá? A nossa outra autoavaliação. Parceria. Parceria, vamos lá. Nota máxima. Você é considerado pela empresa e pelos colegas de trabalho um ótimo parceiro, sempre disposto a ajudar no que for preciso. Se você está aqui, você tem nota máxima. Aí você tem nota 1. Você já se considera um parceiro, talvez por se esforçar em melhorar essa relação com a empresa e com colegas, mas ainda não tem o reconhecimento. Então você tem nota 1.
E aí você tem nota 0. Para você, tudo deveria ser cada um por si, cada um cuidando do seu, não se preocupando em ajudar seus colegas e a empresa. Qual nota você se deu? Em qual nível de parceria você está? Ambiente de trabalho. Vamos lá? Você sempre está preocupado em manter e melhorar o ambiente de trabalho no quesito segurança, saúde e organização. Você até acha importante um bom ambiente de trabalho, mas não se preocupa tanto. Ajuda a manter, mas não opina ou dá sugestões de melhoria. Para você, um bom ambiente de trabalho é frescura. Portanto, desrespeita as ações que a empresa toma para conquistar um ambiente favorável. Qual nota você se deu? Melhoria contínua. Melhoria contínua. Você sempre se preocupa e busca melhoria pessoal e do ambiente em que vive. Busca sempre se atualizar e traz ideias para a empresa. Olha, você tá jóia, hein? Tá dentro da melhoria contínua. Mas, nota 1, se você enxerga vários pontos de melhoria, mas não se preocupa tanto. Tem boas ideias, mas nem sempre compartilha ou as coloca em prática. De nada adianta ter boas ideias se você não fala para ninguém. Mas você tem nota 0. Para você é indiferente a preocupação com a melhoria contínua. Portanto, não quer se envolver com nada para melhorar e colaborar com melhorias. Qual nota você se deu? Inovação. Você busca constantemente formas de inovar e traz novas ideias para seu trabalho. Está sempre atualizado com tendências de mercado. Você tem espírito inovador, mas nem sempre coloca em prática. Busca informações para se manter atualizado, mas não inova. Nota 0. Para você, inovação é bobagem. Fazer as coisas da mesma maneira é o suficiente. Time que está ganhando não se mexe. Então, você não está dentro da inovação, hein? Olha como vocês estão sempre envolvidos em tudo que a empresa fala, porque tudo que a empresa pede, se não tiver ação, nada funciona. Certo, pessoal? Então, dentro de todas essas palavras que a gente conversou aqui, vejam que a gente pode estar inserido em todas elas. Perceberam e entenderam? Isso é só uma autoavaliação de algumas palavras de peso dentro da nossa cultura, tá? Mas tem muitas coisas que vocês podem se avaliar, como a gente já conversou, né? Da questão dos pontos fracos, pontos fortes, né? Onde você está, onde você quer chegar, tem muita coisa para você avaliar dentro desse assunto, certo? E aí, para encerrar, tem essa passagem aqui em Provérbios, né? Lá no livro, né, Provérbios na Bíblia, a gente encontra esse versículo aqui. Como o ferro afia o ferro, assim o homem é seu amigo. O que quer dizer, né, essa passagem? Você se deixa afiar, né? Sempre tem alguém, não sei, da sua família ou alguém muito próximo a você que às vezes te vê com algum comportamento inadequado, algum comportamento errado e vai tentar te ajudar, né? Então, o que significa isso, né? Quando a gente se abre à afiação de uma outra pessoa, porque o ferro, com o ferro se afiando, o que acontece? Ele melhora o corte, não é isso? Mas ele tem um atrito ali, né, desse movimento. E aí, toda vez que a gente se depara, né, com essa afiação, vai existir o atrito, muitas vezes, né? Mas se esse atrito for positivo, a gente consegue ser afiado, né, por outra pessoa que está tentando nos ajudar muitas vezes. Na empresa, vocês têm feedback, tem os seus líderes, tem os gestores, que muitas vezes vão falar coisas para ajudar vocês, para afiá-los, né, para melhorar. Né? Então veja que é um trecho bíblico, né, tão inteligente, tão importante para a nossa vida, só que muitas vezes nós estamos fechados à afiação, fechados à ajuda, né, que muitas vezes as pessoas estão dispostas a nos dar.
certo? Então esse texto, né, esse versículo bíblico aí, ele tem muitas coisas para nos dizer, né? Mas como a gente tem pouco tempo aqui, só para a gente encerrar esse assunto da autoavaliação, que a gente se autoavalia, mas também quando a gente tem a humildade necessária para entender, né, muitas vezes o que as pessoas querem nos ajudar, né? Às vezes a gente não aceita, a humildade vai por terra, né? Porque muitas vezes a gente não quer escutar o que as pessoas têm de bom para nos falar, certo? E aí a gente não se deixa ser afiado. Então que a gente possa sempre deixar ser afiado, né? Para que realmente a gente tenha aí os benefícios, né? Como o ferro afia o ferro, certo? Então fica aqui, né, esse assunto, né, para que a gente possa refletir sobre todas as questões que a gente tem sobre os nossos sonhos. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar da história de sucesso, que compõe o objetivo, perseverança, força, visão e a realização de um grande sonho. E nós trouxemos para vocês a história de Mei-Un, que era de família humilde e tinha como um de seus hobbies colecionar grilos e armar lutas entre insetos. Sua infância foi modificada em 1972, quando ele tinha apenas 8 anos. Foi quando o presidente americano Richard Nixon visitou a sua cidade. Ali vocês podem ver ele ali, ó, com 8 anos. Ele observou que os turistas estavam hospedando no principal hotel da cidade e ficou muito interessado pela língua inglesa. Passou a pedalar 70 minutos todos os dias para ir até o hotel da cidade se oferecer como guia para os turistas, pois ele queria muito aprender inglês. Por 9 anos ia diariamente ao hotel da cidade para conversar e guiar os turistas sem cobrar nada. Aprendeu não apenas o inglês, mas modos e costumes do mundo ocidental. Foi também nessa época que Mei-Un se tornou Jack Ma. Uma turista da Tunísia, e ela achava complicado falar Mei-Un, eu também acho, né? Mas aí ela pediu para mudar o nome dele e ele concordou. E o esposo dela e o pai dela chamava Jack. E ela colocou o nome nele de Jack Ma. Jack Ma levou 7 anos para completar o ensino fundamental na sua cidade natal, em Hangzhou. E havia apenas um ensino médio, com duração de apenas 1 ano. Ele demorou 7. Ele se inscreveu em Harvard por 10 vezes e todas elas ele foi rejeitado. Prestou por 3 anos seguidos o exame para entrar numa universidade e só conseguiu entrar em uma faculdade que ele mesmo considerava mediana. Candidatou-se a 30 trabalhos diferentes e foi rejeitado em todos eles. Em 1988, graduou-se em artes e inglês e se tornou professor, ganhando o equivalente a $12 por mês. E em 1985, Jack foi convidado por 2 irmãos australianos, amigos que ele conheceu quando ele era o guia informal, para passar uns dias em seu país. Ele ficou lá por 31 dias que mudaram a sua vida e abriu a sua cabeça. Até então, Jack Ma havia sido ensinado que a China era o país mais feliz e rico do mundo. Mas nessa viagem ele viu que a China era diferente do que ele aprendeu. Quase 10 anos depois, em 1994, ele começou a sua primeira companhia de agência de tradução. No ano seguinte, foi para os Estados Unidos como intérprete para uma delegação de comércio exterior. E aí ele teve seu primeiro encontro com a internet e digitou a palavra cerveja em um buscador. E viu que não havia informação nenhuma sobre o seu país. Viu cervejas americanas, europeias, mas nada sobre versões chinesas da bebida. Então ele já percebeu que havia uma oportunidade de negócio. Emprestou $2.000 e junto com um amigo criou um site feio e improvisado, Tina's Pages. Mesmo sem ter aberto um e-mail ou tocado em um teclado, o sucesso foi instantâneo. Menos de 3 horas depois de ir ao ar, começaram a receber pedidos de investidores querendo saber mais sobre a China. Em 1999, Jack Ma e 18 pessoas sob a sua liderança criaram o Grupo Alibaba, criado para facilitar a atuação de pequenas e médias empresas na internet. A companhia oferece infraestrutura para o comércio e tecnologia de dados. Com a expectativa de melhorar o comércio eletrônico local, principalmente para pequenos produtores, Jack Ma conseguiu levantar investimento. Em 2003, ele fundou a Taobao Marketplace,
que no caso seria o Mercado Livre chinês, que aqui no Brasil é o Mercado Livre e lá é o Mercado Livre chinês. Em 2010 ele criou a AliExpress, que é um serviço de varejo online. Em setembro de 2014, o Grupo Alibaba estava valendo mais de 25 bilhões na Bolsa de Valores de Nova York. Assim, o Grupo Alibaba se tornou uma das empresas mais valiosas de tecnologia do mundo. Hoje a empresa é responsável por 60% do volume de entregas da China, tem mais de 250 milhões de compradores ativos na China e chegou a vender 38 bilhões em um único dia. Chegou a ser a marca mais valiosa do mundo e a maior varejista do mundo, chegando a ser chamada de Amazon chinesa. Atualmente o Grupo Alibaba está avaliado em 190 bilhões de dólares. E aqui nós podemos ver o famoso Jack Ma, junto com pessoas importantes aí. Aqui com Donald Trump, com Elon Musk e com Bill Gates. E as melhores citações e os pensamentos de Jack Ma. Sua atitude é mais importante que as suas capacidades. Um líder deve ter maior resistência e capacidade de aceitar e abraçar o fracasso. Desistir é o maior fracasso. O mundo não vai se lembrar do que você diz, mas certamente não vai esquecer do que você fez. Obrigado.